Ok, o tópico principal deste vídeo vai ser sobre 0DS e a minha experiência nestes últimos 5 anos de andar nesta moto. Estou atualmente com 19.348 km. Mas antes, tens um portátil ou estás a pensar em comprar um portátil sem chaves Windows? Com a CDK Sales vocês podem poupar uns valentes euros nas chaves oficiais Windows ou então em jogos, e com o código FV25 ainda conseguem ter um desconto extra de 30%. CDK Sales aconselho e ajuda a tornar estas coisas mais baratas. Mas antes de avançar, convido-vos a verem 2 vídeos que eu já fiz. Primeiro, o vídeo aqui do Zoe, o carro que eu fui buscar em segunda mão para a minha mulher, com 107.000 km, agora já está com cerca de 117, se não me engano, mais 10.000 km. O segundo, um vídeo que eu fiz sobre os mitos dos carros elétricos e tudo que anda à volta, e continua super atual esse vídeo. Aliás, eu gostava, tenho aqui tópicos, de acrescentar o hidrogênio. Para além daqueles defeitos que eu falei nesse vídeo, há mais uma quantidade de fatores que precisam ser resolvidos para não ser constantemente a tecnologia do futuro. Desde a produção, existem várias produções de hidrogênio que vão desde o verde ao azul ao cinzento, que é muito dependente da extração de petróleo para a sua produção, a manutenção das células, os filtros para depois o carro fazer a hidrólise, isso tudo. É muito mais custoso essa manutenção ao longo do tempo que vocês estão a utilizar o carro movido a hidrogênio do que um carro a eletricidade. E depois é o tempo de abastecimento, não é a mesma coisa com um carro a diesel chegarem à bomba de abastecimento e começam logo a abastecer. Não, existe também um tempo de espera entre abastecimentos que eu também não tinha conhecimento, e até agora não vemos nada dessas infraestruturas, não vemos nada desses investimentos, e carros que existem hidrogênio, quem tem é em zonas muito específicas, e aqui em Portugal duvido que haja alguém com um carro movido a hidrogênio para utilizar o dia. Outro tópico, antes de passar aqui ao principal, é a produção de um carro elétrico. A pegada ecológica é mais pesada do que um carro a combustão normal. E estou a faltar este tema porque é o mais utilizado nas redes sociais. Existe um weight enorme cada vez que, por exemplo, o Jornal de Negócios, o Observador, lança algum tipo de notícia em relação aos carros elétricos, positiva ou negativa, parece lá tipo uma quantidade de comentários. Os carros elétricos é tudo um mito, é uma moda e isso tudo. Pronto, a minha moda já está a durar mais de 5 anos e vai se manter. E imensas pessoas a falarem da hipocrisia de utilizadores de carros elétricos ou mobilidade elétrica em relação a esse facto da pegada ecológica, isso tudo, mas depois também nunca vejo essas pessoas preocupadas com o facto de cada litro que metem num depósito não ser possível reciclar, estarem a contribuir todos os anos com toneladas e toneladas de emissões de CO2 para a atmosfera, para além de outros gases poluentes que esses carros, bem mais tóxicos para a saúde humana, emitem. Mas não deixa de ser um facto que é mais pesada essa pegada ecológica. Mas os números que vão buscar de precisar de percorrer 100.000 km, 300.000 km, 10 anos, são completamente factos, porque vão buscar coisas assim muito seletivas nesses estudos de carros super pesados, de elétricos contra carros muito mais leves. Por exemplo, Caterham contra Model X, já falei disso há 3 anos e continua atual. Impressionante esse argumento, como é que ainda vão atrás disso. Mas eu sei que me estou a prolongar antes de passar aqui ao tópico principal e porque é que eu trouxe aqui o cubo, mas há estudos bastante interessantes, tipo da Volvo, que fizeram esse estudo e mostraram esse impacto ecológico. Mas é a mesma coisa que termos uma empresa que está a dar início, ou por exemplo, um agricultor está a dar início à atividade da agricultura e não percebe nada daquilo, e existe um monte de coisas que precisam ser afinadas para tornar a produção de cereais e isso tudo muito mais rentável. É o que está a acontecer para grandes fabricantes de automóveis com grandes vícios na sua linha de produção, que era completamente à volta de um carro a combustão, e agora estar a fazer a transição para a produção de carro elétrico é muito ineficiente. Por exemplo, a Tesla, sei, fanboy, todo o seu molde de negócio deu-se início à volta de um carro elétrico, 100% elétrico. Por isso, atenção a esse facto, é verdadeiro, mas depende muito do fabricante, da energia que vocês vão buscar. Em Portugal
é quase 60% de energias renováveis. No meu caso, eu utilizo os painéis fotovoltaicos para andar praticamente a custo zero e esse meu investimento inicial já se pagou. Mas atenção, eu sei que tenho a sorte de ter os painéis fotovoltaicos na cobertura da minha casa, ou então ter acesso a uma tomada, e quem tem acesso a uma tomada doméstica, acho que não existe desculpa nenhuma para avançar para a mobilidade elétrica, não tem. Já existe muito mais condições daqueles primeiros vídeos que eu fiz, que não aconselhava, agora vão tipo a um Lidl, vão a um Continente, vão aos Jumbo, já existem imensos pontos, alguns funcionam, outros não, e depois os pagamentos é tão complexo que eu já tive para fazer um vídeo, mas mesmo eu não consigo perceber porque é que há tantas taxas, isso tudo é pena, mas pelo que eu sei, quem vai fazer um avio no Lidl, Continentes, essas coisas, é os pontos de carregamento mais baratos, e enquanto estão a fazer esses avios para casa, podem tirar proveito desses carregamentos, por isso também essa desculpa já está menos justificada. Mas, por outro lado, acredito que seja inconveniente para muitas pessoas e não é para todas as pessoas. Ponto final. Ponto principal. 0DS com 5 anos, bateria de 13 kWh, e depois destes 5 anos, 19.000 km, a única coisa que eu tive que substituir foram os pneus. Lá tive a primeira revisão e custou 509 euros. Mas, não é barato, mas fizeram aqui uma quantidade de coisas, substituíram os óleos dos travões, a correia, tiraram depois praticamente aqui o motor para fazer aqui uma revisão ao rolamento, que estava a fazer assim um bocadinho assim de barulho à medida que andava, fizeram uma limpeza, tiraram também o BMS. Ou seja, se eu tivesse que tirar daquela fatura a substituição do óleo dos travões, a substituição da correia, que teria que ter esses gastos à mesma noutra moto normal, ficava com um valor à volta de 200, 250 euros em relação a uma moto de combustão que não teria esse tipo de custos. Ou seja, 5 anos e a manutenção extra ou diferente de uma moto a combustão anda à volta de 250 euros, 290 euros. E fiz uma análise ao estado da bateria, que tem aqui uma quantidade de elementos às diferentes células, a voltagem, parece estar tudo ótimo. E o número mais importante que eu quero partilhar com vocês é os watts-hora, que inicialmente este pack de bateria vem com a capacidade de reter 104 watts-hora e depois destes 5 anos, 19.000 km, continua com 104 watts-hora, ou seja, a bateria, de acordo com esta análise, ainda consegue reter 100% da carga inicial, 0% de degradação depois de 5 anos. E é isso que eu tenho estado a notar, ou seja, reais, ainda sinto que ela tem à volta de 150, 160 km de autonomia ao meu estilo de andamento, ao meu punho, aqui na cidade, alguma autoestrada, isso tudo, consigo chegar ainda facilmente aos 200 km se eu quiser fazer assim alguma viagem. Atenção, ainda não fiz nenhuma viagem porque ela por acaso carrega bastante lento, à volta de 8 horas, se eu tiver ela com 20%. E há outra coisa que eu quero complementar de um vídeo que eu fiz, os cuidados que vocês devem ter com as baterias, ou seja, de vez em quando vocês têm que fazer um ciclo completo. Eu não disse isso no vídeo, mas é importante deixarem entre 20% a 80%, atenção, também depende da química da bateria, mas de vez em quando, uma vez por mês, quando vão fazer uma viagem, convém carregar o carro, moto, telemóveis, bicicletas a 100% e não deixar durante longos períodos, mais de 3 meses, abaixo de 20%, ou então também mais de uns dias, sempre ali tipo nos 100%. E foi isso que eu tenho feito aqui com a minha moto, ou seja, não, depois de 5 anos, não tive que substituir, não tive que gastar 7.000 euros, 20, 30 mil euros, que mais vezes aparecem assim argumentos no Facebook. Daqui a 10 anos, se calhar, pode estar tipo a 95% ou 98%. O Zoe da minha mulher, antes de comprar, fiz um teste e mesmo com 107.000 km continuava com 97% de retenção energética da original. O Tesla já vou com 4 anos e também não noto degradação absolutamente assim nenhuma. E outro pequeno exemplo, por isso é que eu trouxe este cubo. Tenho este cubo há mais de 4 anos e utiliza estas baterias, ou seja, das mais comuns, utilizadas em portáteis, em bicicletas elétricas, 1865, e continuam aqui no exterior com esse tipo de baterias assim mais modernas a funcionar perfeitamente todas as noites. Agora já estão as 2170 utilizadas em muitas trotinetes elétricas. A Tesla está a começar a utilizar e a comercializar as novas baterias 4680, ou seja, no mesmo espaço haver uma maior
capacidade energética. E estive a ver agora há pouco tempo um vídeo do Monroe Live, vou deixar depois aí o link, que supostamente uma empresa, a Ampereus, não sei bem como dizer, está em fase de teste com uma bateria com base de silicone que no mesmo espaço de uma bateria, um Tesla, o mesmo peso, tem supostamente o dobro da retenção energética. Ou seja, o meu carro com o mesmo peso, com o mesmo tamanho de bateria, com o suposto alcance WLTP de 500 km, com esta bateria vai ter um alcance de 1000 km. Na realidade, eu faço ali 400 km, ou seja, passava a ter um carro com autonomia real de 800 km. Acho fabuloso e é isso que eu tenho estado a ver, uma evolução grande nas baterias. Há algumas promessas que já estão também a manterem-se promessas nos últimos 5 anos, com o grafeno e isso tudo. Estamos à espera dessa inovação. Na capacidade de reciclagem destas baterias vão haver cada vez mais empresas especializadas. E atenção, quando eu falo de reciclagem, às vezes é reaproveitar para projetos tipo Powerwalls para casas, que eu acho que vai ser nos próximos anos uma indústria com uma evolução enorme, mas aquelas que não dá para aproveitar para esses projetos não vão parar no entulho, não vão poluir as terras, vão ser praticamente recicladas cerca de 95, 90%, o mesmo não se pode dizer de cada litro que entra num carro a combustão. E pronto, este foi o meu vídeo, ou seja, vou manter aqui a minha 0DS durante mais 5 anos, se calhar daqui a 10 anos vou estar aqui a comprovar aquela malta que anda sempre a dizer daqui a 10 anos tem que ser substituídas. Não, mesmo se passar a garantia, os carros, as baterias ainda têm a mesma retenção, ainda não se sabe bem, não são eternas, não, nada é eterno, mas aquilo que andam a pregar ao vento e nos cafés, e não leiam só os títulos das notícias, vejam as partes que escolhem, a mesma coisa que o aquecimento global. Quem quiser encontrar argumentos para comprovar o contrário, vai daqueles 2% ou 1% que ainda está ali em discordância, que depois vai-se ver, é patrocinado pelas grandes indústrias da produção e extração de crudo, e no meu caso partilhei um pouco da minha experiência real. Pronto, espero que tenham gostado e vemos no próximo vídeo. E bem, tenho um rabo de dormir. Tchau! Like, subscreve, essa coisa toda. Tchau! E se vocês quiserem ajudar ainda mais no ambiente, sempre que puderem, usem uma bicicleta. Não é, fiata? Olha aqui em cima. Meio de transporte mais verde que isto, por enquanto, não há.